A pergunta que não quer calar: como construir relações saudáveis com seus filhos? Vamos falar mais sobre isso? A relação com os filhos, para que ela se construa de maneira saudável, é importante que os pais deixem algumas coisas bem claras. Primeiro, o lugar desse pai e dessa mãe. Qual é o lugar deles? Você sabe? O lugar de pai e mãe é um lugar de autoridade, é um lugar de exemplo, é um lugar de ensinar, é um lugar de experiência, é um lugar de responsabilidade, é um lugar de decisões. Será que vocês estão realmente ocupando esse lugar com propriedade, com afeto, claro, com carinho, né, com amor, com momentos, né, de brincadeira e lúdicos, mas também com muita firmeza e com muito diálogo, com muito respeito? Porque os filhos precisam sentir essa segurança, eles precisam sentir que eles têm alguém ali que vai ser o apoio deles e que é o porto seguro, né, onde eles vão aprender e conseguir estar de maneira segura. Mas eles precisam ser referências, e ser referência é um lugar de saber. Mesmo quando a gente não sabe tudo, não é mesmo? Porque a gente não sabe tudo, mas a gente precisa saber o que fazer, saber o que escolher, mesmo não tendo a certeza se aquilo é o melhor, mas é o melhor que se pode fazer naquele momento. Então, que lugar é o lugar do filho? É um lugar de aprendizagem, né? É um lugar onde ele vai, sim, precisar entender esse pai, escutar esse pai, respeitar também, onde ele vai poder falar, sim, onde ele vai poder opinar, mas que não cabe a ele decidir algumas coisas, né? A gente vê tantas famílias hoje onde esses lugares estão trocados, né? Onde os pais delegam responsabilidades e decisões para os filhos que não cabe a eles, né? Afinal de contas, quem viveu mais experiências, quem tem mais conhecimento, quem tem mais maturidade, né? Os filhos nascem para, enfim, aprender, né? E precisam aprender quais são as noções de bem e mal, de valor e os conceitos, enfim. Ele precisa internalizar modelos, referências. E onde ele vai encontrar essas referências? Nos pais. Então, é muito importante que os pais saibam ser essa referência segura para os filhos. Então, isto se chama hierarquia, né? Quando se fala em hierarquia familiar, às vezes as pessoas torcem o nariz, né, e falam: nossa, mas que coisa autoritária, né, que coisa mais antiga, impositiva. Mas não. Hierarquia não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém, né? Quer dizer simplesmente que existe uma ordem. Então, uma ordem de chegada, aonde quem chegou primeiro aprendeu mais, se conscientizou mais, tem mais sabedoria e mais experiência, né? Então isso deve servir para alguma coisa, né, gente? E os filhos precisam beber dessa água dos pais. Então essa hierarquia, ela diz de um lugar, sim, de autoridade, não de autoritarismo, porque existe uma diferença bem grande ali. A autoridade é quando você sabe o que tem que fazer e se sente seguro para fazer, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, para ensinar o que você acha importante e certo ensinar, né, para os seus filhos. E autoritarismo é algo que é imposto sem motivos, sem coerência, né? É o fazer por fazer, o poder, né? É só o poder pelo poder. Então, é algo que não necessariamente vai ter coerência, que passa por cima do outro, que não escuta, que não dialoga. E a autoridade, não. A autoridade, ela pode sim ouvir, né? Um pai pode ouvir um filho, pode considerar o que o filho pensa, o que o filho diz, mas sabendo que de quem é a decisão final, em algumas situações, sim, vai ser do pai e da mãe, né? Em outras não, porque os filhos precisam ir adquirindo a sua independência, né, a sua autonomia e conquistando o grau de liberdade, né, gradativamente. Mas em algumas questões onde ele não está preparado ainda, onde ele não tem maturidade, muitas vezes psíquica, emocional, né, para resolver, tomar algumas decisões,
sim, essa autoridade é dos pais. Então, que esses pais consigam, né, entender esse lugar de autoridade, de ser exemplo, né, de ser o modelo que os filhos precisam para internalizar e para seguir. Porque precisa haver coerência entre o que se diz e o que se faz. E quando não há coerência, os filhos ficam muito perdidos. Quando eles não sabem o que seguir, eles vão ficar muito perdidos, muito inseguros, né? E eles vão ter que seguir alguém. Então, se não for dentro da família, vai ser fora da família. Essa relação, né, que os filhos construírem, elas vão ser muito baseadas na relação que eles construírem com os pais e na relação entre os pais, né? Então, essas relações vão ser relações modelo para ele, vão ser relações de referência. Então, que todos nós consigamos ter relações saudáveis para, então, ensinar os nossos filhos a construir relações saudáveis, tanto dentro da família, quanto fora e ao longo da sua vida.